E hoje, meus irmãos, através do texto bíblico, né, nós vamos falar aqui sobre a vida espiritual do obreiro, né, o que Paulo falou para Timóteo, né, a exortação, qual foi o conselho que Paulo deu ao Timóteo, né? E vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus vem dizendo aqui em 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 15, né? E o apóstolo Paulo, ele orienta ao obreiro Timóteo, dizendo assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Então, o obreiro precisa ser aprovado por Deus e que maneje, que saiba manusear corretamente a Bíblia, a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, o capítulo 4, o versículo 13 e 14, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, e não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do obreiro. 1 Timóteo 4,16 também diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então vamos começar aqui o primeiro tópico, né? Dedique-se à leitura da Escritura, né? Paulo orienta Timóteo a se dedicar à leitura, né? Então Paulo cobrou Timóteo uma aplicação maior à leitura. E o obreiro que deseja crescer no ministério da palavra, principalmente, né, não pode ser negligente na leitura da palavra e de bons livros, né? Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,13: quando você vier, traga a minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros. Olha aqui, 2 Timóteo 4,13, a parte B fala: traga também os livros, especialmente os pergaminhos, né? Que exemplo para todos nós. Paulo, mesmo já velho e nos seus últimos dias de vida, Paulo ainda mostrava, meus irmãos, a disposição para meditar nos livros e na Escritura. Aqui Paulo está mostrando para o obreiro que deve ter um bom acervo, irmãos, de livros, né? uma biblioteca. Você deve estudar a palavra, livros que explica a Bíblia Sagrada. E a leitura da palavra de Deus torna o homem mais sábio. Paulo se lembra da dedicação que Timóteo tinha à leitura das Escrituras, desde a sua infância, dizendo: é que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. No livro de Josué, meus irmãos, no capítulo 1, o versículo 8, o Senhor aconselha a Josué e a todos nós dizendo: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido, né? Lá em Provérbios também, o capítulo 4, o verso 20 diz: o sábio Salomão escreveu dizendo:
Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Então, o obreiro precisa haver uma dedicação à leitura da palavra de Deus e de bons livros. Vamos aqui para o segundo tópico. E o que Paulo também frisou muito com Timóteo é: não seja negligente com o dom que você recebeu, né? Essa foi a segunda coisa que Paulo cobrou de Timóteo. Foi uma dedicação ao dom espiritual que ele havia recebido da parte de Deus. E Paulo cobrou repetidas vezes isso de Timóteo. Se você ler, meus irmãos, em 2 Timóteo, o capítulo 1, o verso 6, Paulo escreveu dizendo: por esta razão venho lembrar que reavive o dom de Deus, que está em você, pela imposição das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo tinha imposto as mãos sobre Timóteo, e Timóteo havia recebido os dons espirituais, e que agora não deveria ser negligente com esse dom. E Paulo também, em 1 Coríntios 4:1, aconselha a todos nós dizendo: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, né? Então, meus irmãos, o obreiro precisa fortemente aí se dedicar à oração, à leitura da palavra, bons livros, e não ser negligente, né, com o dom que recebeu pela imposição de mãos. E o obreiro do Senhor deve ser dedicado, aplicado, negligente, fervoroso, ativo, disciplinado, aprovado por Deus, né? É por isso que a Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você que está aí iniciando o ministério. Se essa palavra, se essa revelação de Deus ajudou você, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu pedido de oração e Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?